Olá, sou Eduardo Costa e falo do canal Pense Comigo. História da Judéia e Palestina. Importância religiosa. Jerusalém é terra sagrada para as três religiões descendentes de Abraão. O judaísmo se baseia na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, tendo Moisés como o maior profeta, para quem Jerusalém é a cidade onde Deus mandou fazer o Templo de Salomão. O cristianismo tem Moisés como grande profeta e Jesus como Salvador, tendo Jerusalém como o lugar em que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. O muçulmanismo tem Moisés e Jesus como profetas e Maomé como o maior dentre os profetas, sendo Jerusalém o local em que Maomé foi visitado por Abraão, Moisés e Cristo, e de onde subiu aos céus. A Cidade Velha. A disputada Cidade Velha, dentro de Jerusalém Oriental, conta com locais sagrados de três religiões. Os principais são o Muro das Lamentações, reverenciado pelos judeus como o único remanescente do grandioso Templo de Jerusalém. A Mesquita da Rocha, foto acima, erigida sobre um rochedo de onde, segundo a tradição islâmica, a alma de Maomé ascendeu ao paraíso. Por último, a Igreja do Santo Sepulcro, construída sobre o lugar onde Cristo teria sido sepultado, e, de acordo com a crença cristã, ressuscitou no terceiro dia. A origem. Tudo começa com Abraão. Abraão sai da terra de Ur, chamado por Deus para a região de Canaã. Abraão passa a habitar a região de Canaã e tem dois filhos. O primeiro, Ismael, filho da serva Agar, e o segundo, Isaque, filho da esposa Sara. Isaque, filho da promessa, fica com Abraão e Sara em Canaã, enquanto Ismael, aos 32 anos, é dispensado com sua mãe para que saísse da casa de Abraão e gerasse uma grande nação. Isaque tem Esaú e Jacó, sendo Jacó escolhido para suceder Isaque. Jacó tem 12 filhos homens e, durante um período de seca, vai ao Egito, onde permaneceu com seus filhos. Nação de Israel. Os 12 filhos de Jacó geram as 12 tribos de Israel no Egito, e 400 anos depois saem do Egito e retornam a Canaã, encontrando entre os povos que ali habitavam os filisteus. Após muitos anos de luta, as 12 tribos de Israel se estabelecem na região como nação, e lá permanecem por mais de 1000 anos. Após se estabelecer em Canaã, Israel enfrentou os filisteus por muitos anos, a princípio sob a liderança dos juízes, como Josué e Sansão, na primeira fase, e com os reis Saul e Davi na segunda fase, vivendo seu melhor momento sob o reinado de Salomão, quando foi construído o primeiro templo por ordem do Deus de Israel. Após a morte de Salomão, crises internas levaram à divisão de Israel em dois reinos, sendo o primeiro composto por 9 tribos, mais uma parte da tribo de Levi, e o segundo formado por 2 tribos, mais a outra parte da tribo de Levi. O reino com 10 tribos foi chamado de Israel, e o com 3 tribos foi chamado de Judá. Em 721 a.C., a Assíria dominou o reino de Israel com as 10 tribos e o levou ao desaparecimento. Em 596 a.C., a Babilônia levou o reino de Judá cativo, onde permaneceu por décadas. Em 538 a.C., a Pérsia derrota a Babilônia e os judeus retornam às suas terras e lá permanecem livres. Em 332 a.C., Israel é dominada pelo Império da Macedônia, sob o comando de Alexandre o Grande. Em 63 a.C., Roma domina a Macedônia e o reino de Judá. Nesse período nasce Jesus e o cristianismo. No ano 70 de nossa era, Roma responde a uma rebelião dos judeus com a destruição do segundo templo de Jerusalém e aplicando pesadas sanções sobre a Israel. Em 135 d.C., imperador de Roma, Adriano, reprimiu duramente a terceira e última revolta dos judeus, que buscavam libertarem-se do domínio romano, arrasando Jerusalém e espalhando os judeus por todo o império.
Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém, de entrar em Jerusalém e até mesmo de praticar sua religião. Mais de 900 aldeias foram destruídas. Roma transformou a região da Judéia em cidade helênica e rebatizou-a de Síria-Palestina. O nome Palestina significa terra dos filisteus. O ato do imperador Adriano simbolizou a retirada de Canaã dos judeus e a devolução aos filisteus. Os judeus foram morar na Península Ibérica e lá permaneceram livres até que em 1095 foram julgados e condenados pela Igreja Católica por serem o povo que matou Cristo. A partir daí, passaram a ser perseguidos em várias cidades europeias, forçados a viverem em guetos, sendo constantemente vitimados nas Santas Inquisições. Após os avanços jurídicos resultantes do Iluminismo, houve diminuição da perseguição aos judeus na Europa, dando a esse povo abertura para a participação em áreas econômicas e tecnológicas dos países onde estavam. No século XIX, vários países começaram a acusar os judeus de pretender dominá-los, fazendo surgir um forte antissemitismo. Nesse período, os judeus passaram a demonstrar forte desejo de retornar à terra de seus antepassados e de criar um Estado judaico, dando início ao sionismo. Enquanto os judeus peregrinavam em terras estrangeiras, houve a queda do Império Romano e, com o passar do tempo, povos árabes foram se fixando na Palestina até que a região foi tomada pelo Império Otomano, que se manteve no domínio até a Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a exercer domínio sobre a região. Nesse período, haviam vários judeus habitando a Palestina, sendo a maior parte da região inabilitada, a segunda maior parte habitada por judeus e uma menor parte habitada por árabes. Os judeus, pretendendo reconstruir sua nação na terra de onde foram arrancados, passaram a comprar diversos terrenos na Palestina. E um ano antes do fim do domínio inglês, deram início a uma luta pela independência de um Estado israelense. História da Palestina. A Palestina se divide em dois territórios, separados pelo Estado de Israel. Ao norte de Israel se encontra a Cisjordânia e ao sul de Israel se encontra a faixa de Gaza. A faixa de Gaza remonta sua história a mais de 3.000 anos antes de Cristo, como povo independente em grande parte do tempo, e manteve território semelhante ao que possui atualmente, desde o início. A Cisjordânia está em uma área que pertencia aos judeus há mais de 1.000 anos antes de Cristo. Entre 3.300 e 2.250 a.C., a faixa de Gaza foi assentamento egípcio. No ano 2100 a.C., os cananeus chegam a essa região e, posteriormente, em 1650 a.C., passam a governar o Egito e Gaza, até que são expulsos do Egito, permanecendo na região de Canaã, que posteriormente se chamaria Palestina e Judéia. Em 1457 a.C., o Egito, sob o comando de Tutmés III, conquistou toda a região de Canaã, subjugando as cidades cananeias rebeldes. O Egito manteve domínio sobre Gaza até 1200 a.C. Por volta de 1200 a.C., um povo chamado Filisteus saem do mar Egeu para se estabelecer na área que conhecemos como Faixa de Gaza. Com a chegada dos filisteus, a faixa de Gaza e regiões no entorno passaram a se chamar de Filistéia. Com o crescimento de Israel, no reinado de Davi, a Filistéia passou a ser uma região vassala de Israel. Em 930 a.C., Israel é dividida em 2 reinos e a Filistéia recupera a autonomia. Em 730 a.C., a Assíria conquista a Filistéia e em 601 a.C., o Egito volta a dominar a Filistéia quando vence a guerra contra a Babilônia. Ainda no final do século VII a.C., a Babilônia venceu o Egito e passou a dominar a Palestina e a Judéia. Em 539 a.C., a Filistéia passa a ser dominada pelo Império Persa após a conquista da Babilônia. Em 332 a.C., Alexandre o Grande expande os domínios da Macedônia,
e anexa a Filistéia como parte de seu império. Em 64 a.C., chega a vez do Império Romano anexar a Filistéia a seus domínios. No ano seguinte, Roma incorpora Gaza ao Reino da Judéia, transformando Israel e a Filistéia em uma só região. Com a divisão do Império Romano, Gaza, em 395 da Era Cristã, passa a fazer parte do Império Bizantino. A chegada dos muçulmanos na região da Judéia e Gaza ocorre em 637 da Era Cristã. Com o domínio muçulmano, o Islã passa a ser a religião de Gaza e o idioma adotado passa a ser o árabe. Em 1100 da Era Cristã, durante as Cruzadas, Gaza é tomada por exércitos cristãos e novamente incorporada ao Reino de Jerusalém. Em 1187, os muçulmanos, sob o comando de Saladino, conquistam Gaza. Em 1250 de nossa era, os mamelucos vencem a batalha contra o exército mongol. Nessa época, foi permitido aos judeus habitarem na Judéia e em Gaza. O Império Otomano, em 1516, conquista Gaza e mantém seu domínio até a derrota para os britânicos na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a Inglaterra derrota o Império Otomano e passa a governar sobre toda a região da Palestina. Em 1947, foi aprovado um acordo que visava o estabelecimento de 2 estados na região da Palestina, sendo um estado judeu e outro palestino. Os judeus aceitaram, mas a Liga Árabe rejeitaram a proposta, dando início a uma guerra civil na região. Em 1948, é criado o Estado de Israel e a faixa de Gaza fica sob o governo do Egito. O Egito impõe um regime militar severo, com repressão às liberdades e sem investimentos em infraestrutura. Ainda nesse ano, teve início a Guerra dos Países Árabes contra Israel, que teve fim em 1949. Uma nova vitória de Israel sobre ataques dos países árabes na Guerra dos 6 Dias resulta na conquista da faixa Gaza, em 1969. Nesse período, Gaza passa a ter maior liberdade e grande investimento em infraestrutura. Em 1993, Israel e a Organização para a Liberação da Palestina assinam um acordo com o objetivo de reconhecer o Estado palestino. No ano seguinte, Israel entrega o controle da Palestina ao governo do Partido Fatah. Em 1995, um novo acordo entre o primeiro-ministro de Israel e a Autoridade Palestina concede autonomia aos palestinos de Gaza e da Cisjordânia. O grupo terrorista Hamas não aceitou o acordo e deram início a uma série de ataques a Israel. Em 2006, o Hamas chega ao poder após vencer as eleições contra o Fatah. Em 2007, o Hamas assume totalmente o governo de Gaza e expulsa os membros do Fatah da administração de Gaza. Em retaliação, a Autoridade Palestina afasta todos os membros do Hamas da administração da Cisjordânia. Em 2014, o Hamas e o Fatah entram em acordo e formam um governo de coalizão para toda a Palestina. Porém, no mesmo ano, o Hamas quebra o acordo de forma violenta e o governo é desfeito. De volta a Israel. Os judeus entram na fase da Segunda Guerra Mundial, onde sofrem horrores do Holocausto, resistindo como um povo forte, que mesmo sem um território, nunca deixou de ser uma nação. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, os judeus sobreviventes decidiram retornar ao que seria o atual Estado de Israel, ao passo que em 1948 a ONU decidiu reconhecer Israel como um Estado. Nesse mesmo ano, a ONU fez uma proposta de um Estado palestino, mas as nações árabes rejeitaram. Para os muçulmanos, a terra que já foi governada por muçulmanos não pode ser governada por outra religião. A partir daí, Israel passou a ser atacado constantemente por nações muçulmanas e por terroristas palestinos e de outras regiões, o que resultou em reações por parte de Israel, com consequente ampliação de seu território a cada vitória que obteve.
A Palestina foi dividida em duas regiões, sendo a faixa de Gaza ao sul de Israel e a Cisjordânia ao norte. Surgimento do Hamas. Por um tempo, as duas áreas da Palestina foram lideradas pela Autoridade Palestina. Na década de 80 do século XX, surge o grupo terrorista Hamas, cuja destruição de Israel fez parte de sua carta de fundação. Em 2005, o Hamas venceu as eleições para o governo da faixa de Gaza, derrotando o Fatah e, posteriormente, aniquilando o grupo derrotado com o assassinato da liderança. Em 2007, o Hamas pôs fim às eleições e se manteve no poder até os dias atuais. Ao assumir o poder na faixa de Gaza, o Hamas passou a usar todos os recursos recebidos para equipar suas forças, deixando a população na miséria. Até os tubos que serviam para levar água potável de Israel para Gaza foram arrancados e usados na confecção de armamentos. O Hamas é um grupo terrorista que venceu as eleições na Palestina, mas que não possui compromisso com o povo palestino. Origem controversa. Embora os palestinos se considerem parte do povo árabe e herdeiros daquela região por parte de Ismael, primogênito de Abraão, estudos genéticos apontam que a maioria dos palestinos possuem origem africana, sendo provável que tenham sido levados para a Palestina como escravos dos árabes. Democracia no Oriente Médio. Hoje, Israel é a única nação não muçulmana do Oriente Médio, cercada por inimigos e constantemente atacada por dois grupos terroristas, financiados pelo Irã, Hamas e Hezbollah. Israel é também a única nação democrática, onde todos são livres para viver conforme sua ideologia religiosa, filosófica ou política. O governo judeu é o único no Oriente Médio onde as minorias podem se manifestar e viver de acordo com suas consciências. De todo o Oriente Médio, apenas em Israel, mulheres e homossexuais possuem seus direitos garantidos. Nos demais, mulheres e homossexuais são condenados à morte por exercerem elementos reconhecidos pelo mundo como parte da liberdade sexual. Terrorismo do Hamas. Diferente das guerras convencionais, cujo objetivo é dominar a nação atacada, a guerra do Hamas tem por objetivo a aniquilação de Israel, de forma que a perda da guerra significa o fim de Israel. O Hamas deixou claro para o mundo o ódio profundo que possui por Israel, através do ataque covarde e brutal que realizou em outubro de 2023. O assassinato e sequestro de civis, a tortura e estupro de mulheres e crianças, bem como a forma brutal como realizou as execuções, deixa claro o caráter monstruoso do Hamas. Após manter os palestinos como reféns, agora o Hamas os usa como uma espécie de escudo humanos contra os ataques de Israel. Israel, que se vê obrigado a atacar seus agressores, se depara com civis palestinos usados como sacrifícios humanos do Hamas, na tentativa de virar o mundo contra os judeus. Esse ódio incompreensível do Hamas contra os judeus é plantado nas crianças palestinas durante o crescimento no processo de educação. Quando os palestinos chegam à vida adulta, eles olham os judeus como pessoas dignas de toda a atrocidade que eles possam cometer. Talvez essa seja apenas mais uma das várias batalhas que Israel teve que travar por sua sobrevivência, em mais de 3.000 anos de existência. E talvez, novamente, os judeus provarão a grandeza da força e fé que possuem. Enquanto isso, o mundo civilizado segue torcendo por Israel, ciente de que essa guerra significa a luta entre a civilização e a selvageria. Em 1947, a ONU aprova a partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Essa resolução é rejeitada pela Liga dos Estados Árabes. Em 1948, os judeus proclamam o Estado de Israel, provocando a reação dos países árabes. Primeira Guerra Árabe-Israelense. Vitória de Israel sobre o Egito, Jordânia, Iraque, Síria,
e Líbano e ampliação do território israelense em relação ao que for estipulado pela ONU. Centenas de milhares de palestinos são expulsos para os países vizinhos. Como territórios palestinos, restaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia, ocupadas respectivamente por tropas egípcias e jordanianas. 1956 – Guerra entre Israel e o Egito. Embora vitoriosos militarmente, os israelenses retiraram-se da faixa de Gaza e da parte da península do Sinai que haviam ocupado. 1964 – Criação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, cuja pretensão inicial era destruir Israel e criar um Estado árabe-palestino. Utilizando táticas terroristas e sofrendo pesadas retaliações israelenses, a OLP não alcançou seu objetivo e, com o decorrer do tempo, passou a admitir implicitamente a existência de Israel. 1967 – Guerra dos 6 Dias. Atacando fulminantemente em 3 frentes, os israelenses ocupam a faixa de Gaza e a Cisjordânia, territórios habitados pelos palestinos, e tomam a península do Sinai ao Egito, bem como as colinas de Golã à Síria. 1970 – Setembro Negro. Desejando por fim as retaliações israelenses contra a Jordânia, de onde provinha a quase totalidade das incursões palestinas contra Israel, o rei Hussein ordena que suas tropas ataquem os refugiados palestinos. Centenas deles são massacrados e a maioria dos sobreviventes se transfere para o Líbano. 1973 – Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão. Aproveitando o feriado religioso judaico, Egito e Síria atacam Israel. São, porém, derrotados e os israelenses conservam em seu poder os territórios ocupados em 1967. Para pressionar os países ocidentais no sentido de diminuir seu apoio a Israel, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, provoca uma forte elevação nos preços do petróleo. 1977. Pela primeira vez desde a fundação de Israel, uma coalizão conservadora, o Bloco Likud, obtém maioria parlamentar. O novo primeiro-ministro, Menachem Begin, inicia o assentamento de colonos judeus nos territórios ocupados em 1967. Líbano. Enfraquecido politicamente, devido à falta de progresso no caminho da paz e também devido às ações terroristas palestinas, não obstante as represálias israelenses, Barak renuncia ao cargo de primeiro-ministro. São convocadas novas eleições, nas quais ele se reapresenta como candidato. Mas o vencedor é o general da reserva Ariel Sharon, do partido Likud, implacável inimigo dos palestinos. Pouco antes das eleições, começa nos territórios ocupados uma nova intifada. 2001, agrava-se o ciclo de violência. Manifestações contra a ocupação israelense, atentados suicidas palestinos e graves retaliações israelenses. Nesse contexto, Yasser Arafat, já septuagenário, parece incapaz de manter a autoridade sobre seus compatriotas ou de restabelecer algum tipo de diálogo com Israel, cujo governo, por sua vez, mantém uma inflexível posição de força. Acordos rejeitados em 1937, os britânicos propõem um acordo em que os palestinos ficariam com 80% do território disputado e Israel ficaria com 20%. Israel aceitou e os palestinos rejeitaram. Em 1947, a ONU propõe um acordo com 50% do território para os palestinos e 50% para os judeus e Jerusalém. Se tornaria território internacional. Os judeus aceitam e os palestinos rejeitam. Ainda em 1947, a ONU propõe a atual divisão da região. Os judeus aceitam e os palestinos são contra. Em 1967, Israel propõe devolver territórios aos palestinos, com o fim de fazer um Estado palestino, mas a Liga Árabe rejeitou. Em 2000, Israel propõe a criação de um Estado palestino com toda a faixa de Gaza, 95% da Cisjordânia e metade de Jerusalém. Os palestinos rejeitaram. Em 2008,
Israel teve sua nova proposta rejeitada e os palestinos nem ao menos quiseram ouvir a proposta. Se o conteúdo do vídeo contribuiu com seu crescimento pessoal, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.